África, introduzido no continente americano durante a colonização, o Aedes aegypti, o tão conhecido mosquito da dengue, vem sendo encontrado também em diversas regiões do país. Os primeiros casos da doença transmitidos pelo mosquito aqui no Brasil foram registrados em Recife, por volta de 1685. No início do século XX, Oswaldo Cruz comandou uma campanha contra a febre amarela, que durou 5 anos. A partir de 1928, a campanha se tornou constante. Alguns anos depois, foi declarada a erradicação do mosquito no Brasil, mas ele reapareceu anos seguintes em intervalos diferentes e em diversas regiões do país. Hoje, é encontrado em quase todo o Brasil. O crescimento desordenado também tem culpa? A destruição do meio ambiente também é um fator que pode preocupar? Mas como descobrir se fomos picados? Como e onde esse mosquito se desenvolve? Segundo dados oficiais da Organização das Nações Unidas, nos últimos 50 anos, a população mundial ficou quase 3 vezes maior. No ano de 2000, já existiam aproximadamente 6 bilhões de habitantes no planeta. Esse crescimento da população mundial está relacionado à diminuição da mortalidade infantil, ao aumento da expectativa de vida, à melhoria das condições de saúde e aos avanços da medicina. Mas esse crescimento desordenado traz vários problemas, como vimos em programas passados. Em São José dos Campos, o crescimento sem planejamento adequado afeta também a proliferação de doenças já extintas, como a dengue. Cercada pelo verde das serras, São José não está livre de sofrer com a problemática da dengue. A população vem crescendo cada vez mais. Parece não haver dúvida de que produzimos e consumimos mais do que a biosfera pode suportar, desequilibrando todo o ambiente. Temos poluição nos rios, no ar. Tudo isso de maneira desordenada. De acordo com Sandra, pesquisadora em planejamento urbano, esse problema afeta também a saúde. De acordo com dados levantados no projeto que está sendo desenvolvido aqui dentro da universidade, a gente conseguiu constatar que nos últimos 30 anos a cidade cresceu aproximadamente em área de 800 a 1000%. E de 80 até o final da década de 90, a gente verificou que esse crescimento ele foi muito intenso, principalmente em 2 direções. Um vetor de crescimento forte foi em direção à zona sul da cidade, Jardim Satélite, Bosque dos Eucaliptos, Morumbi, e outro vetor intenso foi em direção à zona leste, que é onde fica o Novo Horizonte, Jardim Santinês e outros loteamentos. Em direção à zona leste, a gente já consegue verificar uma outra forma, digamos assim, de crescimento. Um crescimento mais desordenado, do seu ponto de vista físico, quer dizer, ocupando áreas totalmente inadequadas, declividade muito intensa, proximidade de rio, né? Então, vários loteamentos, até mesmo favelas, localizados à margem de alguns rios e córregos importantes, sem nenhum tipo de infraestrutura básica, água encanada, esgoto e asfalto nem se fala. No caso da dengue, esse desequilíbrio traz problemas com relação ao habitat do mosquito. Esse desenvolvimento, esse crescimento desordenado, então, pode contribuir para o aumento da dengue na cidade? Com toda certeza. Quer dizer, a partir do momento que a cidade ela cresce, motivada por vários fatores, como por pressão do setor imobiliário, principalmente, né, o que a gente tem verificado em São José, a gente vai ter a localização em áreas da periferia de população de mais baixa renda, e são áreas totalmente carentes de infraestrutura, que acaba favorecendo a proliferação de vários insetos e vários outros tipos de doenças também, né, por causa dessa falta de saneamento básico, que é exatamente um dos grandes problemas da cidade. A intensificação do processo de alteração realmente se deu com a urbanização, quer dizer, com o café primeiro e depois com a urbanização propriamente dita, quer dizer, com a industrialização. E é claro que quando há ocupação, você acaba alterando o ecossistema. Se por acaso existia um mosquito, né, da dengue no local, provavelmente existia um predador
que se alimentava desse mosquito. E a ocupação desordenada, ela vai acabar causando que a destruição do ecossistema, um desequilíbrio, e você acaba com o predador, claro que esse inseto ele vai se proliferar com muito mais intensidade. A dengue é uma doença febril aguda causada por vírus e é transmitida através das picadas dos mosquitos Aedes aegypti. A dispersão do mosquito e da doença é muito rápida, o que agrava ainda mais o problema de saúde pública em todo o mundo. Nos anos de 96 e 97, foram registrados na cidade de São José dos Campos 3 casos. Em 98, esse número subiu para 10. Já em 2001, esse número assusta. Foram registrados até o mês de junho 32 casos positivos e mais de 60 suspeitos. No estado de São Paulo, o Aedes aegypti foi detectado no Porto de Santos em 1980. 5 anos mais tarde, o mosquito estava presente em 2,1% dos municípios do estado e em 91, 56,1% estavam infectados. O mosquito, notificado no Vale do Paraíba em 86, disseminou-se por todo o estado. Um pequeno surto de dengue ocorreu no oeste de São Paulo em 87, tendo sido rapidamente controlado. Entretanto, em novembro de 90, uma segunda epidemia de dengue surgiu em Ribeirão Preto, na região nordeste do estado. O número de casos notificados aumentou de 174 em novembro de 91 para 7.325 em dezembro. A epidemia desapareceu no segundo trimestre de 91. As epidemias brasileiras de dengue já registraram mais de 300 mil casos notificados entre 81 e 94. Nossa equipe de reportagem acompanhou o dia a dia e o trabalho de prevenção do Centro de Controle de Zoonoses de São José dos Campos. Confira na matéria. Na luta contra a proliferação do Aedes aegypti, cada pessoa deve fazer a sua parte. Mas em São José dos Campos, existe um grupo que luta diariamente contra a possível epidemia. Esse ano nós tivemos notificados 72 casos de dengue já, dos quais 34 tiveram sorologia confirmada positiva. A gente acredita assim, que é um reflexo do aumento do número de casos na população brasileira de um modo geral. Houve um aumento no país inteiro do número de casos. Então, como nossos casos são importados, né, a gente traz de fora o paciente, eu acho que é um reflexo disso. O trabalho diário de prevenção realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses de São José dos Campos começa logo cedo. As equipes saem para instalar as armadilhas em várias regiões da cidade. Esse trabalho sempre foi feito pela SUSEM, né, até 98, junto com a prefeitura, quando em 98 a prefeitura assumiu, através na época do plano de erradicação do Aedes, ainda com a SUSEM, mas a SUSEM dando apoio, né? Desde 98 a gente tem um grupo de trabalho que visita semanalmente as armadilhas, né, que nada mais são do que pneus que são colocados em determinadas situações com um pouco de água, né? E essas armadilhas são visitadas semanalmente para coletar aquela água e verificar se tem lava. A principal ferramenta de trabalho é a conversa e a colaboração da população no combate aos criadouros do mosquito. Na sua casa, se você tem algum local que possa estar dando condições para o mosquito estar criando, pode ser? A gente pode entrar dando uma olhada. Normalmente os casos aparecem mais na fase de transição de verão, né, para inverno, outono geralmente, porque assim, o ovo ele pode ficar viável, né, o ovo do mosquito, ele pode ficar viável durante até 8 meses. Então nas estações chuvosas, né, eles podem eclodir, né, e se tornarem, com a evolução do mosquito, o mosquito adulto. E esse mosquito, encontrando com uma pessoa infectada, se infecta através com o vírus e ele transmite a doença para outra pessoa em que ele pica. Então, normalmente, o que a gente vê é o aparecimento da doença no final do verão, geralmente para outono, que exatamente é o que a gente percebe, o aumento do número de casos. Verão, início de outono ainda. E é óbvio que se você tiver uma estação chuvosa já no início de primavera, uma coisa que pode acontecer, você pode ter um aumento também no número de casos já desde o início do verão. Isso pode acontecer. Armadilhas são instaladas e é feita a verificação dos possíveis locais onde possam ter larvas do mosquito.
além de coletadas amostras da água para serem analisadas. São José dos Campos, localizado entre duas das maiores capitais do país, recebe milhares de pessoas que, de passagem pela cidade, pode trazer os perigos da transmissão. Os casos registrados em São José são considerados como casos importados. A transmissão é universal, ou seja, qualquer pessoa pode ser picada e adquirir a doença, que se manifesta de 3 a 15 dias após a picada. O mosquito transmissor é considerado bastante doméstico, de hábitos diurnos, procurando desovar de preferência em depósitos artificiais. Cada mosquito chega a viver 30 a 50 dias e picar em média 30 a 35 pessoas por dia. Uma única fêmea pode produzir de 300 a 400 ovos durante seu período de vida. Números assustadores. Isso significa que um único mosquito pode infectar mais de 1.750 pessoas em seu curto período de vida. Você sabe como a dengue é transmitida? Olha, através de água que fica parada assim em vasos, em caixa d'água sem tampa. O que eu tô sabendo é isso. E você toma alguns cuidados para evitar a dengue? Sim, eu evito deixar a garrafa assim, com a boca virada para cima para encher d'água. Alguma água parada, né? Que os mosquitos sempre procuram essas águas e pode virar um criadouro, né? E com isso prejudicar a saúde de todo mundo. Né? Pelo mosquito, que pode ser criado em vasos, em água parada, água limpa, pode ser em pneu, em muitas coisas. A gente tem que ter cuidado de não ter água parada para que esse mosquito não se procrie e depois morda e depois transmite-se de uns para os outros. Inclusive tem duas pessoas conhecidas que morreram de dengue. Eu sei até um certo ponto. Exemplo, águas empoçadas, nós não devemos deixar água empoçada em quintais, até mesmo dentro de residências, no terraço, em plantações, em pneus principalmente, né, que é transmitido através de águas empoçadas. Das transmissões da dengue é através da água, que eu sei. Eu sei que o sintoma é febre e diarreia, dor de cabeça. É o que eu sei. Você sabe se a dengue ela é contagiosa? Não sei informar não. Ela é? A desinformação sobre a contaminação, sintomas, cuidados e prevenção ainda é grande. Campanhas vêm sendo feitas para alertar a população. A dengue está se tornando um grave problema de saúde pública e em grande parte do país. Segundo dados da Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, existem atualmente focos da doença em 20 estados brasileiros. E em 14 deles, ocorrem simultaneamente 2 dos 4 tipos da doença. No Brasil, o estado de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e, mais recentemente, Amazonas e Mato Grosso são os mais afetados. Dos 4 tipos de vírus da dengue conhecidos, já foram verificados 2 tipos no Brasil. O desaparecimento dos sintomas se dá de forma espontânea e benigna. Em muitos casos, a pessoa nem sabe que foi infectada pelo vírus. O mosquito, ele é o agente causador da dengue? Não, na verdade, muita gente confunde. O agente causador é um vírus, é o flavivírus, que ele é transmitido pelo mosquito. Então, o mosquito seria o agente vetor. Com a picada do mosquito, a pessoa adquire a dengue, né? Mas muita gente confunde, na verdade não é. O agente causador é o vírus que é transmitido pelo mosquito. O diagnóstico, às vezes, se torna difícil. Olha, normalmente o que você tem é um paciente agudamente doente. Ele tem uma febre muito elevada, normalmente em torno de 39, 40 graus. Né? Essa febre geralmente é acompanhada de muita dor muscular, de dor articular, de sudorese intensa. É um paciente que sua muito, muito. Fora isso, ele pode ter lesões cutâneas, tem dor retroorbicular, que a gente chama, quer dizer, é uma dor que o paciente chama de dor no caroço do olho, né? Uma coisa assim bem característica. E outros sintomas, assim, dependendo do tipo de dengue, você pode ter um dengue clássico com esses sintomas. Se você tiver um dengue com uma evolução mais grave, um dengue hemorrágico, você pode ter quadro de hemorragia. E mesmo o dengue clássico, ele pode cursar com pequenos sangramentos. O exame médico é importante para verificar a possibilidade da dengue hemorrágica. Como uma gripe forte. Eu acordei uma semana mais ou menos até procurar o médico com um sintoma de gripe assim, bem acentuado, bem forte.
dores na região dos olhos, atrás da cabeça, assim, e fraqueza no corpo inteiro. Fora isso, mais nada. Quanto tempo você fica sentindo os sintomas? Demorei 2 semanas para parar de ter febre. E depois ficou só sequela de dor no corpo, dor muscular. Aí essa dor permaneceu por quanto tempo? Quanto tempo para ficar curado? Para ficar bom, 1 mês. É 1 mês do estágio completo da doença, assim. Do começo até o final da incubação, até o final demora 1 mês, mais ou menos. Qual o tratamento, assim, para quem já foi contaminado? Bom, não há vacina mesmo, né? A gente tem 4 tipos diferentes de vírus que desencadeia a doença. Então, eu acho que isso é uma situação assim, que dificulta um pouco o acesso à questão do trabalho com a vacina. E o paciente, que esteja sentindo qualquer sintoma sugestivo de dengue, primeira coisa, não se automedique, tá? Porque ele corre o risco de fazer alguma coisa errada. Uma das condições é jamais tomar aspirina, né, o AS, o ácido acetil salicílico ou qualquer coisa similar, né, algum derivado da aspirina. E procurar imediatamente a unidade básica de saúde. No próximo bloco, você confere quais os cuidados para se prevenir contra a dengue e como identificar o mosquito Aedes aegypti. Por não ter sintomas específicos, a doença pode ser confundida com várias outras, como a leptospirose, sarampo e a rubéola. São doenças que provocam febre, dor de cabeça, dores musculares generalizadas. A dengue pode atacar qualquer um. Para saber quando uma pessoa está contaminada pela doença, veja quais são os principais sintomas. O mosquito é escuro e rajado, listrado de branco. É menor que o pernilongo comum, muriçoca, tem por hábito picar durante o dia e se desenvolve em água parada e limpa. Os sintomas da dengue são diarreia, manchas avermelhadas por todo o corpo, em alguns casos é possível ocorrer sangramento da gengiva e do nariz, febre alta, muitas vezes passando dos 40 graus e que demora vários dias, dor de cabeça e nas juntas. É por isso que a dengue também é conhecida como febre de quebra-ossos. Falta de apetite e muita fraqueza, sem vontade para nada. Toda pessoa que apresentar sintomas da doença deve procurar um médico imediatamente, beber muito líquido, só usar medicamento para aliviar as dores e a febre. Cuidado, não devem ser usados remédios à base de ácido acetil salicílico, como por exemplo a aspirina e o AS. Como fazer para prevenir a dengue? Caixas d'água, poços, tambores, cisternas e outros depósitos de água terão que estar sempre muito bem tampados. Pratos, vasos de planta e chachins, não deixe acumular água e lave com pano ou bucha para eliminar completamente os ovos de mosquito. Bebedouros de aves e animais, lave-os com uma escova ou bucha e troque a água 1 vez por semana. Deixe sempre limpas as calhas e a laje de sua casa. Piscina, lembre-se de que a água deve estar sempre tratada. Garrafas vazias, guarde-as de cabeça para baixo. Copos descartáveis, tampinhas de garrafas, latas, tudo que acumula água, jogue no lixo. Pneus jogados no quintal acumulam água e devem ser esvaziados. É um dos lugares preferidos pelo Aedes aegypti. Como a gente pôde observar nas matérias do programa, a proliferação da dengue vem se alastrando em vários pontos no país. E o município de São José não está fora desse perigo. E a gente trouxe aqui para o estúdio a veterinária e coordenadora do trabalho no CCZ, no Centro de Zoonoses aqui da cidade, a doutora Simone Moura, para falar um pouquinho para a gente. Simone, como que é o trabalho do CCZ aqui no município de São José com relação à dengue? O trabalho que o CCZ realiza em São José consiste em fazer a pesquisa da presença do mosquito em armadilhas instaladas por toda a cidade. Nós temos uma equipe de 9 auxiliares de campo que visitam semanalmente essas armadilhas, fazem a coleta de larvas e essas larvas são identificadas em laboratório.
Se através da coleta, da identificação, nós verificamos que nós temos encontrado ali o Aedes aegypti, que é o mosquito que transmite a dengue, aí é feito todo um outro trabalho para evitar que esse mosquito fique no nosso município. A gente esteve conversando há pouco, você me disse que São José está um município, entre aspas, ilhado, ele está ilhado com relação aos outros ao redor. Como você explica essa fase do município estar ilhado com relação à transmissão da dengue? Isso significa que a nossa cidade não tem o vetor da dengue, o mosquito instalado aqui. Nós temos casos de pessoas que vêm doentes de outras cidades e que se tratam em São José, mas nós não temos aqui o mosquito que transmite a doença. Mas ao nosso redor, vários municípios têm a doença e o vetor instalado. Então, é preciso fazer uma fiscalização bem efetiva para que, em entrando o mosquito, ele não se prolifere, não se instale e não se prolifere. Com relação à proliferação, quais são os locais que esses mosquitos podem se proliferar, né? Com o trabalho do CCZ é feita uma campanha nas casas. Qual é o número de pessoas que faz essa campanha? Como que é feita? Tá. O mosquito da dengue, ele se prolifera em água parada limpa. Então, qualquer coleção de água parada é um criadouro para o mosquito da dengue. Seja um vaso de planta, seja caixa d'água destampada, seja aquele pneu que está no quintal e que a pessoa vai utilizar mais tarde, que está colecionando, por exemplo, água de chuva, é um criadouro para o mosquito. Então, esses são os pontos em que é preciso a pessoa eliminar a água parada. Esses e outros. Aí, qual é a importância da população estar engrenada nessa campanha, né, contra a dengue? Você falou que assim, nós fazemos a visita casa a casa. Como o município de São José ele não tem a presença do mosquito, o nosso trabalho não visita todas as residências. Nós temos a indicação de instalar essas armadilhas para monitorar a entrada do mosquito. E aí sim desencadear uma série de ações para evitar que ele fique. Nesse momento é que é importante a população participar com a gente, porque ela vai tomar conta do seu espaço, seja na sua casa, seja no seu local de trabalho, ela deve evitar toda a coleção de água parada. Eu falei do pneu, falei da caixa d'água, do vaso de planta, mas tem o bebedouro de animais, que deve ser trocada a água diária ou a cada 2 dias. Nós temos as garrafas, o brinquedinho que a criança deixa no quintal e acaba acumulando água. Piscinas, por exemplo, que não estão sendo utilizadas, obras paradas, e essas piscinas não têm a água tratada, então é um criadouro em potencial. Então a importância da população está exatamente em evitar essa coleção de água parada. Esse local que só ela tem acesso, a sua casa, o seu local de trabalho, eliminar toda a água parada. E aqueles ralos, tanque, lugares que não se usa muito, fazer o uso de inseticida, de desinfetante, de sabão em pó, de produtos que possam eliminar a condição de água parada limpa para o mosquito se proliferar. Doutora Simone, mais uma vez, obrigada pela presença aqui no programa. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por esclarecer toda a população a respeito da dengue, né? Que é um dever até. Obrigada. Muito obrigada. Se você quiser participar do programa Vida e Cidadania, mande seu e-mail para univap.tv@univap.br. Vida e Cidadania, comunicação e ciência a serviço da comunidade. Até o próximo programa.